Galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Moçada, olha só. Nossa aula de hoje é sobre a próxima fase, a próxima fase da Revolução Francesa, que é a chamada de período napoleônico, certo? E para vocês entenderem essa atividade, para vocês entenderem essas questões, a gente precisa reforçar algum dos problemas que a França está passando durante da Revolução. O que é isso? Na aula passada, a gente discutiu um pouco melhor, na segunda passada, sobre as diferenças que existem aí entre os girondinos e os jacobinos. E isso vai ser fundamental para a gente entender o Napoleão. Por quê? Porque num primeiro momento da Revolução Francesa, esses dois grupos eles estavam juntos. Ou seja, era aquele grupo do povo, né, era o terceiro estado, contra o privilégio da nobreza, contra o privilégio do clero, contra os gastos e aquela vida da monarquia, e o povo ele era todo esquecido. E esse povo todo ele se junta para combater essa sociedade que explora, que oprime, que não dá voz, que não traz igualdade, que tem uma justiça especial e tudo mais. O problema é, depois que a Revolução Francesa acontece, a Bastilha cai, o povo vai para a rua, o rei é preso e o rei é considerado um inimigo do povo. Por quê? Vocês lembram lá naquela regra que o rei falou que ele ia aumentar os impostos do povo e ele não ligava para o povo, só ligava para o clero e para a nobreza? O rei é considerado um inimigo, certo? E é executado, ou seja, o principal rei da Europa, o grande exemplo, o grande símbolo disso tudo, ele é morto, ok? Ele perde a cabeça. E a partir daí, uma nova briga começa a acontecer, briga não, uma disputa começa a acontecer dentro da Revolução Francesa. Que disputa? Aquele grupo do povo, que tinha todo mundo, tem o grande empresário, o grande comerciante, o indivíduo riquíssimo, ele está na mesma categoria do camponês, do trabalhador rural, do trabalhador urbano, ou seja, eles têm os mesmos direitos, todos eles são povo. E de repente esse terceiro estado, ele se divide em dois grupos. Um que representa o interesse das pessoas mais ricas e um que representa o interesse das pessoas de classe média e classe baixa. Os mais ricos são os girondinos e os mais baixos são os jacobinos. E eles vão ficar disputando o poder, né, disputando as regras, para saber se o país, França, vai fazer medida boa para os comerciantes, para a grande burguesia ter mais dinheiro, enriquecer mais e pagar baixo salário para o seu trabalhador, usar a justiça, por exemplo, para proibir greve, para proibir manifestação, para usar a polícia. Ó, a polícia, os soldados, eles protegiam a nobreza que tinha privilégio. Os girondinos querem que a polícia proteja os girondinos. Então, se tiver manifestação, se tiver protesto contra aumento de salário, contra qualidade de vida ruim, exploração do povo, a polícia pode chegar usando violência, certo? Por quê? Porque os girondinos acreditavam que essa polícia tem que atender a eles. Eles agora são os privilegiados. Já os jacobinos achavam que o exército tem que proteger o povo. Então, se o povo está se manifestando, se o povo está fazendo exigência, se o povo quer uma regra para melhorar a vida de todo mundo, desde o trabalhador rural mais pobre, desde o trabalhador da cidade, desde as vidas das mulheres, das crianças, dos jovens, dos idosos, todo mundo tem que melhorar a vida. Então, o país tem que proteger esse grupo. Fica essa grande disputa. Uma hora o poder fica com os girondinos, outra hora fica com os jacobinos. E assim eles ficam trocando e nada se resolve. E a França cada vez mais problemática, certo? Para resolver esse problema todo, um novo líder surge, né? Um indivíduo aí que começa a sua vida no exército, começa como soldado baixo e vai subindo de posto até se tornar general do exército francês, ou seja, ele vai ter o posto
de principal militar, né? O principal comandante do exército da França, e começou lá de baixo, que é o Napoleão Bonaparte. E o que o Napoleão ele vai argumentar? Que essa briga entre jacobinos e girondinos, ela está enfraquecendo a França. E que ele, no poder, vai resolver essa situação, certo? Ele vai, em vez de ficar tudo para um lado e tudo para o outro, ficar nessa troca extrema, ele vai fazer um país equilibrado. Ou seja, os grandes comerciantes, os grandes burgueses vão receber um apoio do governo, vão receber benefícios, mas o povo também vai receber benefícios e os dois vão ter obrigação e direitos, certo? O Napoleão ele vai fazer esse equilíbrio, e equilíbrio ele faz isso aí na força, ou seja, os jacobinos que não gostarem vão ser mortos, ele vai perseguir, e os girondinos também, né? O mesmo se o cara for muito cheio do dinheiro, se eles não aceitarem essas medidas, eles vão ser perseguidos da mesma forma, certo? Então Napoleão ele usa o seu exército, ele usa a sua força para poder impedir que esses grupos se manifestem, e é ele que vai controlar, certo? Ele toma o poder, ele não é eleito, certo? Ele usa o exército para chegar nessa posição de governante da França, ele já era o líder do exército. Ele agora se torna aí o líder da França e ele vai fazer um novo código de lei. E esse código de lei vai ser usado até hoje por vários países. Óbvio que ele vai sendo modernizado, né? Uma série de novas regras aí vão sendo modernizadas. E o que tem dentro do código de lei do Napoleão? O que ele inova? Ele traz o direito das pessoas de votarem, ele traz o direito das pessoas participarem, ele cria uma lei em que as regras do país elas têm que ser boas para o povo, ele vai cuidar da educação, ele vai cuidar da justiça, ele vai punir quem for contra, mas ele também vai tentar melhorar a vida, controlando o preço, combatendo a fome, combatendo a pobreza. E outro detalhe que é fundamental no Napoleão, que a gente pega na semana que vem, ele é extremamente contra a existência do clero e da nobreza, certo? Ele tem pavor dos reis. Por quê? Porque o rei para ele é tudo de ruim. O rei para ele é todo o atraso, todo aquele privilégio que a Revolução Francesa combateu, né? Todos aqueles abusos, aquelas injustiças, o Napoleão é contra isso. E o Napoleão ele se sente no dever, olha só, de levar as ideias iluministas, essas ideias de combate a esses privilégios, a ideia de retirar esses grupos do poder para toda a Europa. A Europa ela é inteirinha governada por reis, menos a Inglaterra, que lá o parlamento já tomou conta. O rei existe, mas não manda, né? Nos outros países da Europa, todos eles são governados por reis, ok? E nesse caso, o Napoleão ele vai começar uma série de conflitos contra todos esses países. Mas isso fica para depois, que isso é sinistro, beleza? Vou passar a tarefa aí no escritinho, ok? Até logo e valeu!